Boa noite, meus irmãos. É muito bom estar aqui mais uma vez, todos juntos, mesmo que de maneira online, para louvarmos, engrandecermos e ouvirmos a palavra do nosso Deus, a mensagem que Ele quer falar aos nossos corações. E para que nós possamos iniciar este culto nesta noite, convido você que curve sua cabeça para que a gente possa orar. Santo Deus e Pai, nós te rendemos graças, Senhor, porque agora teremos mais uma oportunidade de louvar-te, de bendizer-te e de aprender mais do Senhor. Pedimos a Deus que o Senhor sempre nos inspire, ó Pai, para que nós tenhamos esse desejo em nossos corações, de te buscar, de te servir, de te glorificar em nossas vidas, ó Pai. Tem misericórdia de nós, ó Deus, aumenta a nossa fé cada dia mais no Senhor. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, convido você, agora nesse instante, a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, no Salmo 146. Salmo 146, acompanhe comigo a leitura. Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia! Vamos louvar o nosso Deus cantando juntos o hino de número 22. Meus irmãos, agora nós vamos juntos
passar a um momento de confissão. Convido você mais uma vez a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 59. Livro de Isaías, capítulo 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Chocam ovos de áspide e tecem teias de aranha. O que comer os ovos dela morrerá. Se um dos ovos é pisado, sai-lhe uma víbora. As suas teias não se prestam para vestes. Os homens não poderão cobrir-se com o que eles fazem. As obras deles são obra de iniquidade, obra de violência há nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal, são velozes para derramar o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Nos seus caminhos há desolação e abatimento. Desconhecem o caminho da paz, nem a justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Quem anda por elas não conhece a paz. Por isso, está longe de nós o juízo e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz e eis que há só trevas, pelo resplendor, mas andamos na escuridão. Apalpamos as paredes como cegos. Sim, como os que não têm olhos, andamos apalpando. Tropeçamos ao meio-dia como nas trevas e entre os robustos somos como mortos. Todos nós bramamos como ursos e gememos como pombas. Esperamos o juízo e não o há. A salvação e ela está longe de nós, porque as nossas transgressões se multiplicam perante ti e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco e conhecemos as nossas iniquidades, como o prevaricar, o mentir contra o Senhor, o retirar-nos do nosso Deus, o pregar opressão e rebeldia, o conceber e proferir do coração palavras de falsidade. Pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça. Viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Vestiu-se de justiça como de uma couraça e pôs o capacete da salvação na cabeça. Pôs sobre si a vestitura da vingança e se cobriu de zelo, como de um manto. Segundo as obras deles, assim retribuirá. Furor aos seus adversários e o devido aos seus inimigos. A terra do mar dar-lhes a paga. Temerão, pois, o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol, pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. Virá o Redentor a Sião e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu Espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem da de teus filhos, nem da dos filhos de teus filhos, não se apartarão desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Meus irmãos, nós temos atravessado momentos muito difíceis provocados por essa epidemia que assola o nosso país. E nós sabemos que, apesar de todas as doenças não serem resultado de pecado, nós sabemos que o Senhor nosso Deus, que é santo, que é justo, Ele usa esses momentos para trazer justiça sobre a terra. E este é o momento que nós precisamos refletir acerca daquilo que estamos fazendo, meus irmãos. Nós vivemos uma nação
que está em ruínas por causa de pecado, de imoralidade, e muitas vezes às vezes até aceitamos tais práticas como se fossem normais. E nós precisamos então, meus irmãos, de voltarmos ao nosso Deus, de curvar-nos diante dele, reconhecendo que somos pecadores e carecemos da misericórdia dele sobre as nossas vidas. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus e Pai, neste momento, ó Deus, nós nos achegamos a Ti, reconhecendo que somos pecadores e carecemos da Tua graça sobre as nossas vidas, ó Pai. Nós reconhecemos, ó Deus, que muitas vezes temos feito aquilo que não convém ao Senhor, aquilo que o Senhor quer que não façamos, ó Deus. Ó Pai, e neste momento, nós pedimos ao Senhor que através do Teu Santo Espírito, que habita em nós, que Ele nos incomode, ó Deus, e que nós passamos a viver uma vida de santidade. Que nós busquemos, ó Deus, viver como o Senhor requer que vivamos, como homens e mulheres prudentes, sábios, que buscam o Senhor em todos os momentos. Ó Pai, e nós reconhecemos que o Teu Filho Jesus Cristo morreu e ressurgiu, levando sobre si os nossos pecados, levando sobre si a nossa condenação eterna, e por isso nós Te somos muito gratos, por causa do Teu grande amor para conosco. Ó Pai, fique conosco no restante dos nossos dias, ó Pai, e nos faça viver buscando a santidade. Em nome de Jesus que nós te oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, vamos ouvir agora o hino de número 68. Vamos cantar juntos, com o coração alegre, pelo perdão que o Senhor Jesus nos dá. E após este hino, a palavra estará com o reverendo Cícero, que trará a nós a mensagem dessa noite. Eu posso buscar-te, jamais dessa bênção na vida eu descrevi. Contudo é possível que dela me afaste, por isso, Senhor, eu preciso de ti. Esforços da terra, precário destino, empenho dos homens, riqueza o que for, não valem a bênção do reino divino. Por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Amém. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Bom estarmos aqui mais uma vez. Melhor ainda se estivéssemos juntos aqui no templo. Mas
não havendo ainda essa possibilidade, nós temos pelo menos o recurso de estarmos aqui e transmitirmos até você mais uma porção da palavra de Deus e assim continuarmos na edificação da nossa fé, que é um fator muito importante nesses dias de pandemia e de espera, que tudo isso passe e a nossa vida volte ao normal. Estamos felizes, agradecemos a Deus por estarmos aqui, ao nosso irmão e presbítero Moisés na liturgia, o Senhor Dione sempre conosco na transmissão aqui do nosso culto. Hoje eu quero falar com você de um tema que creio eu ser muito atual para esse momento, que é sobre a paciência. Então, falar sobre a paciência, um tema que não é fácil para nenhum de nós colocar em prática, mas, no entanto, ele é necessário, né, para termos uma vida mais equilibrada. E eu quero ler com você o texto de Tiago, capítulo 5, 7 a 11. Tiago 5, versos 7 a 11. Diz assim: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Amém. Amém, meus irmãos. Hoje eu quero iniciar de uma forma diferente, trazendo para nós uma pequena ilustração para iniciarmos aí a nossa mensagem. É uma historinha simples, né? De um adolescente que tinha como o seu amigo um macaquinho, um macaquinho de estimação. E eles eram, de fato, muito amigos. Aí um dia, né, o pai daquele menino começa a ouvir uma discussão que vinha da sala. E ao chegar, estava o adolescente e o macaquinho discutindo. E o pai, né, pergunta para o seu filho, né, o que está acontecendo? Vocês nunca foram de ficar discutindo assim? E o macaquinho chiando lá do outro lado. Aí o menino falou: pai, nós estamos discutindo por quê? Nós estamos assistindo um filme. E o macaquinho, ele está do lado dos bandidos, ele está defendendo os bandidos. E o pai pergunta: mas qual filme que é, meu filho? Ele falou: O Planeta dos Macacos. Então é lógico que o macaquinho, né, estava defendendo ali, né, no filme aqueles que ele via como seus companheiros. Então a paciência, né, entre os dois, o adolescente e aquele macaquinho, teve um problema por causa desse filme. E assim, meus irmãos, é a nossa vida. De vez em quando, por várias situações, nós perdemos a paciência. Nós perdemos a paciência. Então, a gente precisa aprender com a palavra de Deus como enfrentar essas circunstâncias. E aí, Tiago vai orientar muito bem qual a nossa postura, o que nós temos que fazer, né, para, nesses momentos de crise, até mesmo em relação ao nosso próprio temperamento, aprender, né, a administrar a paciência
em nossas vidas. Pois bem, nós podemos olhar aqui para Tiago e a gente vai pensar em três lições sobre a paciência. A primeira delas, do verso 7 a 9, Tiago vai dizer que a paciência, primeiramente, ela é permanente. Permanente. Tanto é que ele usa como limite a própria vinda do Senhor Jesus. Então, sede vós pacientes até a vinda do Senhor Jesus. Então, ele está dizendo que essa paciência, ela é permanente. Ela tem que ser trabalhada até a volta do Senhor Jesus. Mas vamos lá, olhando aqui para o contexto, você observa que Tiago, ele faz uma transição do que nós chamamos de advertência e consolo. Ele está aqui advertindo, no contexto, os ricos, os soberbos, os corruptos e os opressores. Então, esses grupos de pessoas estavam contribuindo, estavam perseguindo os amados irmãos, os cristãos daquela época. Porque naquele contexto, você sabe muito bem que a igreja, ela era muito perseguida. Então, era um contexto de muita opressão. E, geralmente, quem tinha mais dinheiro, tinha mais condições de perseguir e era mais cruel com os cristãos. Mas aí, Tiago se volta, então, nessa transição, ele vai trazer essa palavra para os cristãos. Mesmo olhando aquele quadro de perseguição, de oposição, de opressão, vindo de fora, ele vai dizer para os irmãos que era necessário cultivar e praticar a paciência. A palavra paciência, se você observar no texto que nós lemos, primeiramente ela aparece 4 vezes, onde tem o sentido de uma atitude amorosa, uma atitude longânima com os irmãos, principalmente da igreja. Então, é você ter uma atitude de uma paciência longa, uma longanimidade. Por 4 vezes, Tiago vai apresentar esse aspecto da paciência. E 2 vezes, ele vai apresentar a paciência no sentido de perseverança, no sentido de força diante das provações. Ou seja, diante das provações, é preciso resistir ao desânimo, resistir à vingança, resistir ao juízo, que certamente estava sendo ali alimentado no coração de muita gente. Então é preciso cultivar a paciência, ela é permanente. E essa paciência, sendo permanente, ela também tem que ser trabalhada em 2 sentidos. Primeiro no sentido passivo e depois no sentido ativo. No sentido passivo, meu amado irmão, a paciência, ela é aquela força que nos envolve enquanto nós esperamos, certamente, uma resposta, e de uma resposta de oração. Enquanto você espera, você sabe que Deus está agindo, mas que Deus tem um tempo, que Deus tem um propósito, e que a nossa oração não vai determinar nada para o Senhor, ela vai esperar nele. Então, a paciência, dentro desse sentido assim, passivo, ela é de fato uma espera de alguém que crê, sabe que Deus está agindo. É aquela palavra que nós temos lá no Salmo 27, 14, para a gente esperar no Senhor, ter bom ânimo, fortalecer o coração, esperar sempre no Senhor. Por isso que Tiago, você observa que ele usa a figura de um lavrador. Semeia, cultiva, espera as chuvas e até que venha a colheita. Então nós também. Então nós esperamos a resposta do Senhor e sabemos que os frutos da paciência, da ação de Deus, serão colhidos. E no outro sentido, ele vai dizer que a paciência,
ela é ativa, ou seja, ela se aplica à vinda do Senhor Jesus. Então, enquanto eu espero a vinda do Senhor Jesus, ele vai dizer que eu preciso trabalhar a minha fé, fortalecer a minha fé, dar um bom testemunho, evitar conflitos, ser uma pessoa confiante, porque Jesus está voltando e eu preciso ter esta postura paciente até que ele possa voltar. Mas, meu amado irmão, no verso 9 também, tem uma colocação muito interessante de Tiago sobre a paciência, que se aplica muito aos nossos relacionamentos, e nesse sentido dela ser permanente, diária, em nossas vidas, que ele vai falar sobre relacionamento. Olha o verso 9. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Então, ao sentido de não queixar um do outro aqui, de trazer juízo sobre o outro, de fazer um julgamento sobre o outro, Tiago está dizendo que nós precisamos atentar para a paciência, para a prática dela em nossas vidas, para que os nossos relacionamentos, e eu vou dizer que pode ser um relacionamento conjugal, pode ser um relacionamento social, na sociedade, no seu trabalho, na sua escola, ou seja, você é uma pessoa que se relaciona, lógico. Então, quando eu trabalho essa paciência na minha vida, ela pode ser evidenciada por alguns aspectos que a gente vai entender aqui em Tiago. Primeiro, a gente, dentro do relacionamento, tratando da paciência, nós teremos o cuidado de não jogar sobre o outro as nossas frustrações, o nosso nervosismo, a nossa decepção, principalmente no trabalho. Segundo, nós vamos evitar a reclamação enquanto a resposta não chega. Então, enquanto você ora e Deus ainda não trouxe a resposta, não reclame, apenas agradeça. Terceiro, nós vamos evitar a comparação, isto é, perder a paciência, porque olhamos ao nosso redor e vemos que a outra pessoa não sofre como eu estou sofrendo. Então, eu começo a comparar a minha vida com a vida dela. E, por último, a acusação. Passamos a acusar outras pessoas por causa das nossas dificuldades. Ou seja, a gente acaba por procurar culpados. E se você pensar, meu amado irmão, nessa pandemia, você tem observado aí os meios de comunicação, e tem muita gente perdendo a paciência, partindo para a violência, até mesmo dentro de casa, porque são pessoas que estão frustradas, reclamando, comparando e acusando. Mas quando você procura culpados, pode ter certeza que você vai ficar mais doente, você pode ficar mais envelhecido, porque a vida passa e se você continuar amargurado, certamente você não será feliz. Então, a paciência, ela é permanente. Segundo lugar, o verso 10 e 11, ele vai dizer que a paciência, ela tem referenciais. Olha que Tiago, ele considera e nos chama para olharmos como modelo na paciência os profetas e depois Jó. Mas primeiramente os profetas. Os profetas para nós, então, são referenciais. São pessoas que viveram sob a vontade de Deus, pregaram a palavra de Deus, confrontaram reis, confrontaram pecadores, naquele contexto em que eles viviam, de forma que o próprio Jesus, em Mateus 5, vai dizer que os profetas foram perseguidos por causa da palavra de Deus. Ou seja,
eles não sofreram por erros pessoais, mas sofreram pela fidelidade à vontade do Senhor e a resistência por causa da dureza dos seus ouvintes. Mas nós temos que olhar para os profetas e ver nesses homens referenciais também para exercitarmos a paciência. Mas aí Tiago chama atenção também, além dos profetas, ele vai falar sobre Jó. Ele pergunta: quem persevera é feliz como Jó? Mas aí eu pergunto para nós aqui, como Jó pode ser modelo de paciência? Porque você considera que Jó, ele murmurou em relação ao estado de sofrimento, de perdas que ele enfrentava. Jó, ele amaldiçoou o seu nascimento, ele argumentou contra Deus e contra os amigos, que não eram assim grandes amigos, coisa nenhuma, e ele declarou também os seus méritos, ou seja, Jó dizia que ele não merecia passar por aquelas perdas. Então, como ele pode ser modelo de paciência? É simples, meu irmão. É porque Jó, ele não abandonou a fé, mesmo tendo essas atitudes de murmuração, de tristeza, mas ele não desistiu de Deus. Olha aí que Jó, ele mostrou a sua fragilidade, mas ele não atentou contra a sua vida, ele esperou sempre em Deus. De forma que o escritor Barclay ele diz que a paciência e submissão de Jó não é daquela que se arrasta aos pés de alguém, passiva, chorando, mas de alguém que lutou, desafiou, questionou, mas a chama da fé nunca se apagou em seu coração, de forma que no capítulo 19 de Jó ele vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive e ele vai se levantar sobre a terra e eu o verei com os meus olhos. Então, por isso, meu amado irmão, ele é um referencial juntamente com os profetas para nós. Mas terceiro e último lugar, o verso 11, e ainda falando sobre Jó, ele vai dizer que a paciência traz bons resultados. Ele vai perguntar: olha, viste o fim que o Senhor lhe deu a Jó, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo, meu amado irmão. Então, olha aí o autor chamando atenção para olharmos para Jó como referencial, mas também resultado. Olha o que Deus fez na vida dele, o fim que Deus lhe deu, ou seja, naquela provação de Jó, o propósito de Deus, você percebe que era crescimento espiritual dele. Portanto, Deus restaura a Jó e você percebe que a Jó, ele dá um tapa na cara do inimigo. Ele cala a boca do diabo, né, que colocou a provação como meio de Jó desistir do próprio Deus. Mas Jó não fez isto. Mas eu quero dizer para você, irmão, que logicamente toda provação tem um resultado, e diante de Deus sempre para o bem. Por isso que é bom ter paciência enquanto estamos sendo provados. Por isso que é bom ter paciência mesmo em meio à pandemia. Deus tem para mim e para você um propósito de crescimento espiritual, de restauração. Mas vou dizer para você, meu querido, cada caso é um caso. Preste bem atenção aqui. As provas não terminam do mesmo jeito neste mundo. Por isso que a paciência é importante para trazer bons resultados, porque cada pessoa passa por um tipo de luta. É só você olhar para Jó, para Estevão, Paulo, João e tantas outras pessoas.
E aí nós precisamos aprender duas coisas principais. E a paciência vai nos ajudar muito. Primeiro, você precisa esperar e aprender que circunstâncias podem ser mudadas. Lógico, Deus pode curar, Deus pode converter, Deus pode trazer essa resposta que você espera. Deus pode mudar essa circunstância que você enfrenta hoje. Deus pode mudar. Mas também, em segundo lugar, você precisa aprender que se a circunstância não mudar, a sua atitude precisa mudar. A nossa atitude precisa mudar. Ou seja, confiarmos na graça e na direção de Deus, que nos sustenta em nossas fraquezas. Exemplo, quando você olha para a vida de Paulo e o espinho na carne, ele ora, ele crê, mas Deus não tira o espinho, porém, diz a Paulo que ele, Deus, iria sustentá-lo com a sua graça. Então, às vezes, Deus não tira o seu espinho, mas Deus te fortalece com a graça dele. Ou, se você olhar para Estevão, observe que Estevão foi apedrejado. Deus não tirou aquele apedrejamento, Deus não desviou aquelas pedras, elas atingiram Estevão, Estevão morreu apedrejado, porém, Deus abre os céus, Deus abre os olhos de Estevão, e ele vê o céu aberto, e ele vê o Filho do Homem à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E aí, meu amado irmão, ele é sustentado por essa promessa, por essa visão. Não deixou de morrer no apedrejamento. Então, cada caso é um caso, mas nós precisamos entender que é preciso ter a paciência. Paciência, ela é uma atitude que nos mantém em movimento, ou ela pode nos imobilizar. E eu vou já encerrando com a palavra de Charles Swindoll. Ele diz que o perigo de perdermos a paciência e murmurarmos é porque estamos cercados de elementos que nos irritam com facilidade. E, meu amado irmão, tenho certeza que eu e você, nesses dias, estamos irritados. Qualquer detalhe, qualquer coisinha que sai do lugar, que sai do controle, a gente perde a paciência. A gente se irrita facilmente. Vai me dizer que nesses últimos dias, você, seu esposo, sua esposa, filhos, dentro de casa, não perderam já a paciência um com o outro, e às vezes, muitas vezes. Mas eu vou dizer aqui uma palavrinha interessante, né? As leis de Murphy, que são propósitos humorísticos, que nos irritam com facilidade, só para você, né, abrir um sorriso aí com essas leis. É muito, muito engraçado, muito interessante o que essas leis nos dizem. Por exemplo, olha aqui, o que te irrita? É quando você vê que a outra fila anda mais rápido. É verdade? Vai no mercado para ver. A fila do outro anda mais rápido. O pão sempre cai com a margarina para baixo. Você procura um objeto e quando encontra, ele está mais barato em outro lugar. O objeto sempre cai embaixo de alguma coisa. Depois que o caminhão de lixo passou, você se lembra que não colocou o lixo lá fora. E assim vai, né? Vários detalhes que nos levam a perder a paciência, que nos irritam com facilidade. Então, nesta noite, quero dizer para você, né, baseado nessa palavra de Tiago, que a gente precisa exercitar a paciência. Então, primeiramente, essa paciência é permanente. Segundo lugar, ela tem referenciais. Terceiro lugar, ela traz bons resultados. E eu termino deixando para você algumas considerações. Primeiro, no aspecto passivo, meu amado irmão, pense antes de falar. Pense antes de falar. Evite o juízo sobre a outra pessoa. Primeiro, ore por ele. Controle o seu pensamento e a sua palavra.
No aspecto ativo da paciência, espere, persevere, confie. Deus realmente tem seus propósitos. Deus tem o tempo de nos ensinar alguma coisa. E terceiro, seja instrumento de Deus para acalmar as pessoas, resolver conflitos e apoiar aqueles que estão, principalmente em tempos atuais, vivendo no desespero. Então, seja instrumento na vida dessas pessoas. Deus te abençoe profundamente, que nós aprendamos com o texto e possamos, de fato, desenvolver a paciência. Não vai ser fácil, mas é um caminho que nós precisamos percorrer sempre até a volta do Senhor Jesus. Deus te abençoe, meu amado irmão, e assim nós estaremos orando e impetrando a bênção apostólica. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, porque a Tua palavra é uma palavra fiel, é uma palavra verdadeira, revelada a nós. E hoje, ó Pai, nós aprendemos da importância de exercitarmos a paciência. Nos ajude, trabalhe no nosso coração, Senhor, na pessoa do Espírito Santo, porque não tem sido fácil, não será fácil, principalmente em dias de circunstâncias adversas que enfrentamos. Abençoa as nossas famílias e permita que vivamos bem uns com os outros, construindo um bom relacionamento até a volta do Senhor Jesus. Nos abençoe mais uma semana que se inicia. Deus, e oramos para que o milagre do Senhor aconteça na vida dessa nação. Nós oramos ao Senhor em nome de Jesus. E agora, meus amados irmãos, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus repousem sobre cada um de nós e conosco permaneçam hoje para todos sempre. Amém.